Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 3 de outubro de 2012. Nós estamos juntos há 265 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 14 do Apocalipse. O capítulo 14 fecha o quarto ciclo dentro do livro. O primeiro ciclo é o ciclo das 7 igrejas, capítulos 1 a 3. O segundo ciclo é o ciclo dos 7 selos, capítulos 4 a 7. O terceiro ciclo é o ciclo das 7 trombetas, capítulos 8 a 11. Neste quarto ciclo nós não temos um número 7 especificamente declarado, mas, segundo alguns enxergam, e nós nem demos muita ênfase nisso, porque entendemos que não é o ponto, há 7 histórias aqui que nos contam a respeito daquilo que está por trás do combate que, externamente e visivelmente para nós, acaba resultando no conflito entre a igreja e o mundo. E nós somos informados aqui neste ciclo que esse combate espiritual que origina todas as coisas que nós como igreja sofremos nesta existência, nada mais é do que o combate entre Cristo e Satanás. Satanás é apresentado como o dragão no capítulo 12, mas o dragão já derrotado. E os seus auxiliares nesse serviço de perseguir a igreja são mencionados e são apresentados aqui neste ciclo. Diretamente apresentados, nós temos a besta que emerge do mar, no capítulo 13, e a besta que emerge da terra, também conhecida como o falso profeta. O capítulo 14 menciona de passagem também a Babilônia, no verso 8. E assim nós temos o quarteto do mal, o dragão, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e a Babilônia, que são os agentes que vão tentar pelejar contra a igreja, uma vez que não conseguiram pelejar contra Cristo, porque, como nos diz o capítulo 12, pelejaram no céu, mas foram derrotados por Miguel e por seus anjos, e foram expulsos do céu. Então, essa a mensagem central deste ciclo, a apresentação de Satanás e seus agentes, que estão contra a igreja porque não conseguem vencer o Senhor Jesus, e há um claro caminhar da primeira vinda até a segunda vinda, e além da apresentação deste motivo maior que está por trás de tudo que nós sofremos, e assim então nós caminhamos um pouco mais neste ciclo do que tudo que vimos antes, é neste ciclo que nós sabemos que as coisas têm um fundamento espiritual por trás, nós também neste ciclo caminhamos um pouco mais em direção ao juízo final. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que viria sem demora no primeiro ciclo. No segundo ciclo, o ciclo dos 7 selos, o sexto selo começou a ser rompido e os homens começaram a se esconder temendo o grande dia da ira de Deus, mas no sétimo selo, o que nós tivemos lá? Apenas um silêncio de meia hora. Quando falamos das trombetas, e tocaram então as 7 trombetas, você também vai perceber que quando toca a 7ª trombeta, nós temos uma grande descrição de que o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e tudo mais, e que os santos viram a arca da aliança, e que os ímpios receberam relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada, mas nós ainda não tivemos, nos 3 ciclos anteriores, a descrição do juízo. O que é que vai ser feito? O que é que vai acontecer eternamente para com aqueles que se opõem a Deus? Então, é isso que nós vamos ver agora, começando a ver um pouco melhor neste quarto ciclo. O quarto ciclo, então, conta a mesma história, é sempre bom lembrar isso. Da primeira à segunda vinda. Isso fica muito claro porque logo no capítulo 12 a gente vê a descrição do nascimento de Jesus. E no finalzinho do capítulo 14 está claro que nós estamos falando do estado final das coisas e do juízo final. Esse ciclo então está óbvio. Mas quando caminhamos pela quarta vez, o quarto ciclo, da primeira vinda à segunda vinda de Jesus, neste ciclo específico, nós ganhamos algumas compreensões que os ciclos anteriores não nos trouxeram. Quais foram elas? A descrição de Satanás como dragão, a apresentação dos agentes do dragão, as 2 bestas e a Babilônia, e um pouco da descrição das suas estratégias, e, finalmente, a descrição do que de fato acontecerá com os ímpios no dia do juízo final. Essa descrição agora é finalmente introduzida. E é assim então que nós vamos chegar ao capítulo 14. Nós vimos no capítulo 13 que a besta quer marcar aqueles que lhe pertencem e que ela exige adoração. A besta que emerge da terra, ou o falso profeta, faz com que as pessoas adorem a besta que emerge do mar. Há um grande interesse em Satanás
de se fazer imitar, de tentar imitar a Deus, ou melhor dizendo, né? Então você percebe que há uma ferida que foi curada, há uma marca que é colocada nos seus seguidores, e em tudo isso nós vemos o quê? Uma tentativa de imitação do Senhor Jesus Cristo. Mas no capítulo 14, nós vemos que a imitação não funciona muito bem. Por quê? Porque a marca dos que adoram a besta, colocada na mão e na fronte, ela é diferente da marca que receberam aqueles que pertencem ao Cordeiro no capítulo 14. Eles têm na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai, como diz o verso 1. Então, eles são marcados para Deus e são preservados para Deus. E você percebe que eles foram redimidos dentre os homens, diz o verso 4, e foram transformados em primícias para Deus. Não foram maculados, como diz o verso 4. E a mácula aqui com mulheres é apenas um exemplo da mácula do pecado. Nós sabemos muito bem que o sexo conjugal, dentro dos limites estabelecidos por Deus, é uma bênção. Nós temos que tomar isso aqui como uma figura. O céu não é lugar só de gente que morreu casta, mas é um lugar de gente que não se contaminou com a sedução da besta e com a sua marca. Então nós vemos que no capítulo 14, depois de termos apresentado o dragão e a sua derrota inicial no capítulo 12, e de termos recebido a apresentação das duas bestas no capítulo 13, a gente fica meio assustado. Será que a igreja vai superar tudo isso? Já há uma pista disso na parte final aqui da descrição da primeira besta, diz o verso 10 ali, já dá uma pista, mas o capítulo 14 é a grande resposta. A besta marcou aqueles que lhe pertencem, mas o Pai já tinha marcado os seus no capítulo 14. O número daqueles que pertencem ao Pai é o dos 144 mil. Eles foram comprados da terra. E então eles estão fazendo algo completamente diferente dos demais. A marca deles é diferente. E também a adoração deles é diferente. Aqueles que pertencem à besta adoram a besta. Mas aqueles que pertencem ao Cordeiro estão cantando um cântico diferente. Estão diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém consegue aprender esse cântico. Ninguém consegue adorar junto com eles, a não ser os 144 mil, a igreja em sua totalidade, aqueles que foram comprados da terra. Então o capítulo 14 já nos deixa claro, a coisa é feia. O dragão apresentado no capítulo 12 e as duas bestas apresentadas no capítulo 13 são assunto sério. No entanto, não precisamos temer. Se somos a igreja, os 144 mil, um número simbólico, é sempre bom lembrar, nós vamos ter a tranquilidade de receber uma marca diferente, que vai nos garantir um destino diferente e que vai inclusive nos garantir uma adoração diferente. Os que foram marcados pela besta adoram a besta. Os que foram marcados pelo Pai adoram o Pai. Essa adoração ninguém consegue aprender. E esse destino, que não é mencionado aqui, só subentendido, os que são de Deus estão no céu, estão no Monte Sião, né? Presentes com Deus no lugar de adoração ali. Você percebe então que eles vão ter um destino diferente. Isso já é meio que anunciado, mas não é totalmente descrito. Isso vai ser descrito um pouco mais no final do capítulo, mas não sem antes haver um anúncio da parte de 3 anjos de que é preciso se arrepender, porque quem está sendo marcado pela besta vai ter um destino ruim, e só há esperança para aqueles que são marcados pelo Pai. Então, são 3 anjos enviados trazendo 3 advertências. Veja que no verso 6 vem um outro anjo, e ele tem um evangelho para pregar aos que se assentam sobre a terra. O verbo assentar aqui indica aquela tranquilidade de gente que está despreocupada sobre a terra. E ele vai pregar a cada nação, a cada tribo, e língua e povo, e vai dizer: temam a Deus e deem glória a Deus, e não a besta, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Há, antes do juízo final, um anúncio misericordioso da parte do Senhor Deus e dos seus anjos aqui sendo feito. Não adorem a besta, não recebam a marca da besta, porque o seu juízo está chegando. Adorem direito. Vem uma segunda voz, um outro anjo, que se segue ao primeiro e diz: a grande Babilônia caiu, ela que tem dado a todas as nações a beber o vinho da sua prostituição. A Babilônia vai ser descrita com mais detalhes depois, nos próximos capítulos. Mas é notório
como esse anjo não diz assim, a Babilônia cairá. Ele diz, a Babilônia caiu. Isso é muito bonito porque, especialmente nos livros proféticos do Antigo Testamento, existe essa descrição. Quando se vai falar de alguma coisa no futuro, se usa os verbos no passado. Porque quando Deus decreta que alguma coisa vai acontecer, é tão certo que aquilo vai acontecer, que você já pode dar aquilo como tendo acontecido. Então, o que o segundo anjo diz é, cuidado com a sedução da Babilônia, cuidado com a sedução dos valores deste mundo, isso não vai levar a nada. Vem um terceiro anjo, que se segue aos outros dois, e ele vem dizendo, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, esse também vai beber do vinho. A ideia do vinho é muito importante aqui, do mesmo jeito que o vinho da Babilônia é importante antes no segundo anjo, e nós vamos vê-lo um pouquinho mais lá no final. Você vai beber do vinho da cólera de Deus, que é preparado do cálice da sua ira, e você vai fazer isso diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O que é isso? Os anjos estão anunciando aqui para todas as nações que se arrependam, que deixem de adorar a besta, que adorem a Deus, que fujam da sedução da Babilônia, porque se não fizerem isso, quando o dia do juízo chegar, a misericórdia que está sendo oferecida nesta época não vai assisti-los mais. Os anjos e o Cordeiro vão assistir à justa condenação daqueles que adoram a besta e a sua imagem, daqueles que receberam a marca da besta. E o tormento que essas pessoas receberão vai durar pelos séculos dos séculos e elas não terão descanso algum. Então agora nós começamos a ver aqui o destino final daqueles que adoram a besta. Sem descanso algum, sem misericórdia alguma, mas bebendo do cálice da ira de Deus. Então, você percebe que essa situação contrasta violentamente com o destino eterno dos santos. Veja o que a quarta voz diz. Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Contraste violento com aqueles que morreram adorando a besta. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Isso é um estímulo para que a gente viva bem, porque as nossas obras não nos salvam, mas elas nos acompanham e nos dão recompensas eternas pela misericórdia de Deus. Então, você percebe o que acontece com os santos aqui. Eles descansam das suas fadigas. Mas o que aconteceu com os ímpios? Verso 11, eles não têm descanso algum, nem de dia, nem de noite. Então, você percebe o que aconteceu com os santos. Eles receberam misericórdia. O que aconteceu com os ímpios? Não receberam misericórdia. E o destino dos santos é tão certo que é dito a João, escreve, coloca isso no papel para que fique muito claro o que é que Deus está prometendo. Assim, há um contraste bonito aqui. Quem torturou a igreja adorando a besta, agora vai ser torturado. Mas quem perseverou, mesmo no meio da tribulação, e não teve descanso nesta vida por causa da perseguição, agora será consolado. E essa é uma certeza tão bonita que João recebe a ordem de escrever. Então, meus queridos, a gente vê aqui contrastes claros entre o povo marcado por Deus, selado por Deus, não é? E o povo que é marcado pela besta. A marca é diferente, a adoração que eles prestam é diferente, mas o destino eterno, em especial aqui, é diferente. 3 anjos vêm para anunciar palavras de advertência. Tomem cuidado, adorem direito, fujam da sedução. Vejam bem como é que vocês estão marcados, porque vem um juízo de Deus a caminho. Esse juízo vai ser descrito em termos de uma colheita dupla. O juízo agora é finalmente descrito em detalhes. A gente já começa a ver aqui o que vai acontecer com os ímpios, e ele é descrito como uma colheita dupla. Você lembra das parábolas do joio e do trigo? Os dois crescem juntos, mas no fim o que vai acontecer? O Senhor vai recolher o trigo no seu celeiro, mas vai queimar o joio em fogo inextinguível. E é essa metáfora que é descrita aqui. O próprio Senhor Jesus, no verso 14, aparece para recolher a sua igreja. Ele vem numa nuvem branca e a brancura representa a pureza, a nuvem é constantemente um símbolo de juízo, e é o Filho do Homem que tem na cabeça uma coroa de ouro. Esse é sem dúvida o Senhor Jesus Cristo. E na outra mão, uma foice afiada. Um anjo que sai do santuário
e isso nos remete, portanto, à presença direta de Deus Pai. Um anjo traz uma ordem direta de Deus Pai, fala com o Senhor Jesus para que ele tome a foice e ceife, porque a seara já amadureceu. Então o Senhor Jesus passa a sua foice sobre a terra, e então a terra é ceifada, a sua igreja é recolhida. Na segunda parte aqui agora da vindima, nós vemos o destino diferente dos ímpios. Sai do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele também uma foice afiada. É outro anjo que sai da presença de Deus. Mas agora sai do altar outro anjo. E que altar é esse? É aquele altar de incenso que levava a súplica da igreja, que esperava por vingança e que esperava pela sua vindicação, a sua justiça, clamando a Deus. E novamente, então, é agora desse altar que vai sair aquele que executará a justiça de Deus contra os ímpios, contra aqueles que receberam a marca da besta e que perseguiram a igreja. Então sai outro anjo, e ele vai ter que tomar a sua foice afiada e ajuntar os cachos da videira da terra, porque as uvas estão amadurecidas. O que é que se faz com uva para produzir vinho? Pisa-se, espreme-se, esmaga-se a uva, para que ela produza o vinho. E então o anjo vai passar a foice para cortar essas uvas e vai lançar no grande lagar, que é exatamente esse lugar onde a uva é espremida, lagar da cólera de Deus. Então aqui é claramente descrito o destino dos ímpios. E o lagar foi pisado, símbolo do juízo, mas fora da cidade. O lugar da cidade santa agora é exclusivamente do povo de Deus. Eles não são mais incomodados. Aqueles que sofrem juízo fora do contexto da bem-aventurança eterna. Longe, separados. E isso então nos ajuda a entender muito bem que este capítulo está descrevendo para nós o estado final dos ímpios. E corre muito sangue nesse juízo de Deus, até aos freios dos cavalos. Os freios dos cavalos ficam a cerca de 1,5 metro de altura do chão. E isso nos faz entender que o resultado dessa pisadura de Deus sobre os ímpios vai produzir tanto sangue que vai se encher o chão de sangue. Você vê que, além de ser um rio de sangue profundo, ele é um rio de sangue extenso. São 1.600 estádios. 1.600 é um número simbólico, porque 4 é o número do mundo. Lembra dos anjos que tem os 4 ventos que sopram nos 4 cantos da terra? 4 é o número do mundo. 4 vezes 4, o mundo todo, é 16. 10 é o número da plenitude. E este número 1.600 é 4 vezes 4, mostrando a totalidade do mundo, e 10 vezes 10, mostrando que é realmente a plenitude do mundo. 1.600 estádios é exatamente a distância em que esse profundo rio de sangue vai jorrar no dia do juízo. Essa é a mensagem deste capítulo. E assim nós terminamos o 4º ciclo do livro. Semana que vem, se Deus nos permitir, nós voltamos com a explicação do 5º ciclo. Eu espero que essa mensagem abençoe a sua vida. Boa leitura para você e até amanhã na igreja, se Deus quiser.